Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes, sobre as consequências da bigorna que caiu na cabeça careca do Alexandre de Moraes com a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos. Parece que não caiu muito bem a ficha e eu acho que o Alexandre de Moraes não tem tanto apoio assim do STF. Vamos entender essa notícia, mas antes, já que você está aí, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, a notícia fala que a maioria do STF se recusou a assinar a cartinha em defesa de Alexandre de Moraes. O carecão tá pensando que tá todo mundo com ele, né? Tá todo mundo fechado com Alexandre de Moraes, mas não tá não. O ministro punido com a Lei Magnitsky pressionou colegas para ter apoio unânime, mas não teve sucesso. Racha no STF ficou explícito num jantar organizado por Lula. Pois é, pessoal. O Lula tentou organizar um jantar aí com muita bebida, muito uísque, o Lula já estava meio cozido e falou assim: companheiro, vamos juntar a cumpichada para a gente apoiar o Alexandre de Moraes. E não foi isso que aconteceu, tá? O ministro do STF pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira, no dia 30, anteontem. Moraes acabara de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela Lei Magnitsky, que todo mundo já sabe, e o Moraes achou que ia ficar tudo bem porque ele foi no jogo do Corinthians. Aí o pessoal começou a vaiar, ele mostrou o dedo do meio para a galera lá do Corinthians, mas não adiantou muito. Parece que o Alexandre de Moraes não vai receber o apoio que ele estava esperando. Não houve consenso, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Meu amigo, agora tá piscando, o negócio tá tão apertado que não passa nem Wi-Fi, né? Agora sim o pessoal viu o bicho pegar. Quero ver quem vai apoiar o Alexandre de Moraes e quem vai ser o próximo a sofrer a sanção da Lei Magnitsky, que declara a morte financeira do sujeito, né? Essa atitude dos colegas foi uma decepção para o Moraes, que esperava ter unanimidade ao seu favor. Ele acha que está todo mundo fechadinho com ele, mas não está não. Na hora dele cometer os desmandos dele de maneira monocrática, ninguém põe o dedinho, né? Agora que ele ferrou com todo mundo, o pessoal tá virando as costas para ele. Isso é bom para ele largar a mão de ser imbecil e aprender como é que funcionam as coisas. Então, se optou por uma nota institucional em tom ameno, que foi assinada pelo presidente da Corte, Roberto Barroso, e o texto sequer menciona os Estados Unidos. Aí eles pensaram em outra saída, né? Num jantar no Palácio da Alvorada à noite, na quinta-feira, com o presidente eleito pelo TSE, Inácio, e os 11 ministros do STF deveriam comparecer, né? Afinal de contas, é um jantar aí da cambada, dos cupincha. Mas não adiantou nada, a galera não compareceu. Quem foi? Foi o próprio Alexandre de Moraes, foi o Roberto Barroso, que hoje é presidente do STF, já perdeu os seus vistos, e o próximo a ser sancionado vai ser ele, o Gilmar Mendes, o do Gilmar Palusa, o Flávio Dinossauro, o Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula, que era advogado do Lula, e o Edson Fachin, que é um dos cupinchas também. E quem não foi? Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcifer, André Mendonça e Nunes Marques. Esses aí não quiseram nem saber. Então, gente, a gente observa aqui que 5 ministros não foram. Então, o racha no STF está estabelecido. Será que o cabeça de ovo vai continuar com seus desmandos? Eu acho que vai, porque a gente vai dar uma olhadinha num vídeo do Alexandre de Moraes falando sobre as suas sanções. Lula pretendia produzir uma foto para demonstrar a unidade e apareceriam os 11 ministros do Supremo juntos e de mãozinhas dadas e defendendo a soberania do Brasil. Que, aliás, esse é o lema da campanha publicitária que está na rua aí, né? Promovida pelo Palácio do Planalto e pelo Sidônio, que é defendendo a soberania do Brasil. No final, somente com 6 ministros, Lula acabou conseguindo demonstrar de forma clara
que o STF está rachado. Então a divisão de 6-5, o pessoal já sabia, né? Ninguém vai apoiar o Alexandre de Moraes, o pessoal vai soltando a mão desse cara aos poucos. Vocês vão ver que aos poucos Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino vão soltando a mão. Estou indo, e é assim que Alexandre de Moraes vai aqui acabar sozinho, né? Então, foi tudo que o Lula conseguiu fazer, foi expor que os amiguinhos do Alexandre de Moraes estão virando as costas para ele. Num vídeo aqui, Alexandre de Moraes disse que não está se importando com as sanções que ele recebeu e que ele vai continuar o trabalho dele, né? Destruindo o Brasil. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em território nacional, do território nacional. É engraçado, né? Porque ninguém fala que os brasileiros estão foragidos do território nacional por causa da perseguição de você, né, careca? Todo mundo tá vendo que você tá inventando leis da sua cabeça, tá inventando esse golpe inexistente. O Brasil e o mundo tá vendo que você tá inventando realmente essas ordens aí que não existem. Enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático. Ah, verdade. Tanto é que só metade do STF foi no seu jantarzinho, né? De espírito democrático. Aonde, numa democracia, as pessoas são perseguidas, impedidas de se expressar, tolhidas do seu direito de ir e vir. Isso é democracia? Não sei o que ele está defendendo, então. Da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Golpe de Estado. Golpe de Estado com pedaços de pau e bolinhas de gude. É isso, infelizmente, que essa coisa asquerosa colocou na cabeça e a gente tá tendo que engolir, mas nós precisamos combater isso, pessoal. Isso não é normal. Esse cara tá completamente louco. A gente viu que os amiguinhos dele aí já deram no pé. O pessoal vai começar a soltar a mão a hora que a água bater na bunda, e já tá batendo. O Alexandre de Moraes está dizendo que não se importa com a Lei Magnitsky e que vai continuar com a perseguição ditatorial que está acontecendo aqui no país. E seguido disso, a gente viu o presidente do STF, o Roberto Barroso, dando uma nota aí num tom meio desanimado, tipo assim, eu te apoio, mas eu não te apoio. Quer dizer, eu te apoio por obrigação, afinal de contas, o Alexandre de Moraes é o líder aí da máfia, então o Boca de Veludo fez um pronunciamento dizendo que ninguém está sendo torturado, que não houve perseguição. Dá uma espiada no pronunciamento animado do Barroso. Com base em indícios de crime. As ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. Advogados experientes e qualificados ofereceram contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outras provas que visam documentar os fatos.
A marca do judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. A gente viu os advogados aí debatendo, o próprio Jeffrey Schickini, que é um advogado mais altivo, que grita mais, né, fazendo suas defesas, e o Alexandre de Moraes e o Roberto Barroso não dando a mínima. A gente sabe que esses julgamentos são todos teatrais, todas as cartas estão marcadas, então eles deixam os advogados falarem e não dão a mínima para a defesa. Todas as defesas, todas as sustentações orais de todos os advogados nesse julgamento ridículo do suposto golpe foram ignorados. Simplesmente isso. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vir. É isso aí, você falou certo, Barroso. Provas produzidas. Vocês prenderam Felipe Martins e produziram provas contra ele. Vocês inverteram o ônus da prova. Vocês estão prendendo um cara que é culpado até que se prove ao contrário. É exatamente ao contrário. Nós todos somos inocentes até que se prove ao contrário. E vocês estão provando que estão prendendo as pessoas porque acham que elas são culpadas até que se provem o contrário. E vocês prenderam Felipe Martins produzindo provas para que ele continuasse preso. Venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados. Custos pessoais elevados que vão chegar até você, né? Empenho e bravura em ser relator, juiz, réu, polícia. Conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Conclusão. Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente. Como é que ele fala sem nenhum abalo às instituições se o mundo inteiro está vendo a perseguição que eles estão impetrando aí contra esse pessoal que foi preso em lotes por uma suposta tentativa de golpe? Eu não sei em que mundo que essa turma aí vive. Para preservar a democracia. E como gosto sempre de lembrar, a democracia tem lugar para todos, conservadores, liberais e progressistas. Ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. A gente vê que o Alexandre de Moraes tem, né? O Alexandre de Moraes tem o monopólio da virtude. Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional. E como toda fé, sinceramente cultivada, não pode ser negociada. Ninguém vai negociar a fé, né, Barroso? A gente vê aí um discurso escrito, a gente vê que é realmente um discurso de apoio ao Alexandre de Moraes, mas a cara do Barroso não nega que ele está bem destruído com o que está acontecendo e ele sabe que ele é a bola da vez. E agora acontece que o STF chegou num ponto de não retorno. Eles não têm como retornar desta porcaria que eles fizeram, né? Eles não têm como limpar a caquinha que eles acabaram fazendo. Então, eles vão sofrer mais sanções ainda. Hoje entrou em vigor as tarifas de 50% que o Donald Trump impôs ao Brasil. E se o Alexandre de Moraes continuar insistindo aí nessa pataquada que o STF está fazendo, e se o Congresso Nacional não tomar uma providência contra isso também, porque o Congresso Nacional tem todas as armas, né? Tem todos os ritos e os procedimentos para acabar com o que está acontecendo. A gente viu aí o Alcolumbre bem quietinho, aí o pessoal vai começar a articular para ver se escapa disso. Então a gente vê aí que o STF está
esticando a corda, tá dobrando a aposta e vamos ver quem que vai ganhar essa batalha. Eu acredito que se o Congresso não fizer nada, vai ficar também muito feio para o Congresso e para o Senado permitir que um criminoso, agora um criminoso internacional, que é o Alexandre de Moraes, esteja trabalhando no STF e ainda perseguindo as pessoas por um suposto golpe que só tem na cabeça desses 11 malucos aí. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.